Olá, queridos. Prazer enorme poder estar com você mais uma vez aqui no programa Cabeça para Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Tempo de lembrar para você que quando você assiste pelo site, você não precisa ficar limitado ao seu computador. Pode usar o seu tablet, o seu smartphone, porque até pelo aplicativo da Boas Novas que você pode baixar nesses equipamentos, você tenha Boas Novas ao seu lado, onde você estiver, a qualquer hora do dia ou da noite. É a Boas Novas, 24 horas por dia, ao seu lado, levando bênção, levando o amor de Jesus até você. Uma alegria poder te acompanhar, sim. Uma alegria também saber que a nossa programação ela tem cumprido o objetivo de abençoar a sua vida, porque você tem dito isso para a gente. Que o Senhor realmente continue te abençoando, que Ele possa continuar te orientando e que você possa encontrá-lo aqui em toda a nossa programação 24 horas por dia. O que não é fácil, tá? Ter uma programação com cunho cristão, como nós fazemos aqui 24 horas por dia, é um desafio que não é para qualquer um. Mas tem uma turma que já entendeu o tamanho desse desafio. São os nossos queridos semeadores de Boas Novas. Eles sabem que sozinhos nós não conseguimos cumprir esse desafio. E por isso, você que já entendeu o tamanho disso, né? Ora pela Boas Novas, contribui com a Boas Novas, tem marcado presença conosco. E eu quero dizer para você que nós também oramos por você. Nós agradecemos a Deus a cada dia pela sua vida, pedindo também que o Senhor te cubra, que Ele mantenha acesa a chama no teu coração, a chama de levar as boas novas de Cristo a todo mundo, de ser um missionário junto com as boas novas para poder cumprir o ídolo de Jesus. E você, que ainda não é um semeador, o nosso desafio também diário. O que está faltando? Por que você ainda não decidiu se tornar um semeador? Coragem, vamos lá, pensa no tamanho do desafio que temos. Você não ama a palavra de Deus? Você também não quer abençoar vidas? Então pega aí o teu telefone, liga agora para o 2126300 ou entra no nosso site, o www.boasnovas.tv e rapidinho você vai conseguir se alistar nesse exército e também vai poder dizer, olha, agora eu faço parte desse projeto, eu também sou Boas Novas. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que Ele possa resplandecer o rosto sobre a tua vida, te dando graça e vitória em todos os teus desejos, em toda a tua vida. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos tratar sobre um tema que ele tem se tornado cada vez mais evidente, especialmente nas grandes cidades, mas já não é privilégio das grandes cidades. Nós vamos falar sobre violência urbana. Quando a gente pensa e começa a considerar a questão da violência urbana, via de regra e na grande maioria das vezes, a gente não para pensar no que está por trás, quais são os outros processos que muitas vezes até impulsionam a violência, como por exemplo a questão do crescimento urbano desordenado. Isso também provoca a violência. Como? Na verdade, as grandes perguntas que a gente faz são: como enfrentar essa violência cada vez mais forte, cada vez maior? É possível minimizá-la? O que precisa ser feito? Essa é a nossa reflexão de hoje, violência urbana. Nós vamos começar com o informativo, como sempre, e temos um time muito especial para refletir conosco hoje. Em média, 100 a cada 100 mil jovens com idade entre 19 e 26 anos morreram de forma violenta no Brasil em 2012, segundo o Mapa da Violência 2014, que considera morte violenta a resultante de homicídios, suicídios ou acidentes de transporte. O estudo mostra que nos anos de 1980 a taxa de mortalidade juvenil era 146 mortes por 100 mil jovens e passou para 149 em 2012. Se a média geral não mudou significativamente com o passar do tempo e o aumento populacional, a causa sim. Naquela década, as causas externas, que independem do organismo, eram responsáveis pela metade do total de mortes dos jovens. Já em 2012, dos 77.805 óbitos juvenis registrados pelo Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, 55.291 tiveram sua origem nas causas externas, mais de 71% do total. Os homicídios e os acidentes de transporte são os dois principais responsáveis por essas mortes, segundo o relatório.
Pois é, né? Quem de nós, hoje em dia, não está preocupado aí com a violência? Cada dia mais, as notícias que acontecem a cada momento nos preocupam. Há pessoas que já começam a não querer sair de casa, entrando em processos depressivos e, efetivamente, deixando de viver a vida plena e abundante que Deus preparou para cada um de nós. Vamos refletir hoje aqui no Cabeça para Cima sobre essa questão da violência urbana, o que provoca, como minimizá-la, como enfrentá-la. Será que é possível a gente vencer essa batalha? O que você acha? Mas deixa para responder também depois do Cabeça para Cima de hoje. Receba aqui no estúdio para nos ajudar nessa reflexão Kenzo Kikuchi, ele que é advogado criminalista, é assessor jurídico parlamentar e hoje está dedicando tempo para a gente aqui. Muitíssimo obrigada, doutor Kenzo. Obrigado pelo convite e que esse tema um tema tão próximo da gente, possa esclarecer os telespectadores de como, um panorama de como que é a questão da violência urbana que tanto assola a nossa sociedade. Verdade, né? Verdade. Vamos já falar um pouquinho mais sobre isso. E também conosco o capitão Maicon Pereira, ele que é porta-voz da Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, está com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por seu tempo conosco, capitão. Obrigado pelo convite, Celeste. Espero poder ajudar os telespectadores a compreender um pouco esse tema. Espero poder ajudar todos com um tema que assola a todos nós. Verdade, né? E quando a gente pensa em violência, pensa logo na polícia, né? É. Pensa logo na polícia, então... É um tema que realmente remete muito à polícia militar. Uhum. Na verdade, sim, a gente pensa logo em polícia, pensa logo em advogado. Então, temos bons representantes aqui para nos ajudar. São bons parceiros de segurança pública. Verdade, verdade. Olha, e completa nosso time de hoje o Daniel Mício. Daniel, ele é doutor em Sociologia e Direito, é também professor adjunto do curso de Políticas Públicas da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e está conosco hoje. Muitíssimo obrigada também pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Vamos tentar pincelar um pouquinho um tema bem complexo que é a questão de segurança pública no Brasil hoje, né? Verdade, verdade, né? Pois é, a gente fala em violência urbana, então não é só a violência, né? É uma violência que vem aí com o adjetivo de violência urbana. O que entra nesse pacote? Quando a gente fala de violência urbana, do que a gente está falando de fato? A questão da violência urbana, muitas pessoas vinculam somente ao tema do homicídio, né? Ou senão a prática de crimes ou delitos de natureza penal. Só que tem outras coisas embarcadas nesse tema também, como a questão do trânsito, também, que é uma expectativa de... no Brasil morrem por ano 120 mil pessoas decorrentes de violência urbana, e morte violenta, né? E metade dessas mortes são homicídio, a outra metade é consequência do trânsito. Então, é uma problemática muito maior do que só a questão de segurança pública. É uma questão também de educação, somente nessa questão do trânsito também. Verdade, verdade. Qual é a sua visão, professor? Minha visão é que é um problema complexo que realmente tem vários fatores. Dos fatores externos avaliados, os mais impactantes são a área de acidentes de trânsito, ou crimes de trânsito. Outra área muito impactante é realmente a de violência urbana, que o homicídio prevalece como principal prática delitiva. E você tem um problema aí muito forte com relação, talvez, a uma questão de educação, mas também com relação a outras práticas que são muito diferenciadas ao longo de todo o território nacional e que tornam a concepção da segurança pública, em termos de política pública, algo muito complexo de se trabalhar de forma muito coesa durante o país inteiro. Então, é uma questão um pouco complexa discutir-se apenas pelo âmbito da educação a questão da segurança pública. Há algo além que a gente pode começar a debater aqui hoje. Perfeito, perfeito. Eu queria ouvir a opinião da polícia, né? Quando olha, a gente fala tanto na questão da segurança pública, hoje especialmente o responsável pela segurança pública mesmo, né? Aqui no Rio de Janeiro, tem debatido muito essa questão, que a segurança pública não é uma questão de polícia apenas, né? Ela é muito mais abrangente. E hoje a gente percebe a polícia militar meio que num olho de furacão nessa história toda. A atuação da Polícia Militar é bem complexa e segurança pública, na verdade, até pela própria Constituição Federal, é dever do Estado e responsabilidade de todos, né? Então, a violência urbana, na verdade, é uma consequência da falha de várias instituições sociais, tais como igreja, família. Igreja, quando eu falo, na verdade, eu falo religião, família, educação, como o próprio professor Daniel citou.
também é uma instituição social que falha, e isso tudo culmina com a violência urbana. Na verdade, a violência urbana é consequência. Enquanto nós estivermos combatendo a consequência de um problema, nós teremos com certeza outros problemas advindos disso. Na verdade, nós temos que combater as causas desse problema. E as causas desse problema, como eu já falei, não é só a polícia, não é somente a polícia que vai combater. É responsabilidade de todos, tem várias instituições sociais que estão envolvidas nesse problema. Então, combater a consequência desse problema realmente não é nenhuma solução. Hoje, se a gente pudesse assim, dar uma olhada, né, uma passeada pelo Brasil, especialmente pelas principais cidades, as metrópoles, as maiores cidades, o que a gente poderia sinalizar como as principais causas hoje da violência urbana? Acho que a questão da ausência de políticas públicas realmente que visa completar, como o capitão falou, a questão da violência é a meras consequências de oportunidade, de desemprego devido ao crescimento, e agora estamos passando por um período diferenciado, que não é só a capital, mas sim uma interiorização e o aumento também de violência urbana também. Antigamente, no interior, muitas vezes saía do Sudeste, que na década de 90 ficou muito evidente, do Sudeste em direção ao Nordeste, porque lá tinha uma tranquilidade. Hoje em dia, o panorama de violência urbana no Nordeste é muito, inclusive, até maior do que o Sudeste. Então, acho que é mais ou menos por essa questão. Acho que as causas passam pela ausência de políticas públicas. Como o capitão bem falou, já que no caso especificamente do Rio de Janeiro, né, o secretário Beltrame sempre fala disso, o problema da polícia não só irá resolver. Mais policiais nas ruas, maior investimento, inclusive até logístico na polícia, não é suficiente. Isso não vai ser obtido um êxito satisfatório se não vier acompanhado de uma série de políticas públicas também que visam atender a essa população. Até porque esse policial, ele é um ser, não é agente, está me faltando a palavra, mas ele é uma pessoa que também sofre, né, as consequências dessa falta de política pública, né? Ele também, ele passa por isso e ele não vai ficar alheio. Como que um policial, por exemplo, muitas vezes ele pode responder de uma forma tão amigável à sociedade se ele sofre as consequências dessa própria sociedade, dessa própria falta de infraestrutura. Não basta a gente dizer, não, é só uma questão de treinamento. Não é só uma questão de treinamento, né? Também tem várias outras questões que são aí colocadas. Pedindo ajuda aos universitários, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, essa questão do crescimento urbano desenfreado, da própria questão do trânsito, né? Trânsito que é um fator de estresse assim monstruoso, e a gente vê as pessoas às vezes brigando no trânsito, jogando o carro em cima do outro, não dá passagem. Eu às vezes paro para olhar um pouquinho, sabe, a reação das pessoas no trânsito, e a gente vê a consequência de um estresse enorme. Quando você não consegue andar, essa questão toda. Tem solução, especialmente nos grandes centros, professor? Bom, com relação ao trânsito, você realmente tem uma prática, talvez, cotidiana que faz parte de uma sociabilidade brasileira, que é uma sociabilidade um pouco menos regrada, no sentido de respeito a algumas regras, mantenimento de certos padrões de comportamento, mas que a gente não sabe qual é o impacto disso de fato no tipo de violência ligada ao trânsito. Com relação à violência urbana, e aí a violência urbana ligada normalmente aos homicídios e uma atuação muito mais ligada a práticas delitivas, você tem uma outra questão, que é a questão do ordenamento do espaço urbano. Uma parte desse ordenamento do espaço urbano, por não ser concluída por parte do Estado, por não ser monitorada por parte do Estado, leva a disputas de terra, por exemplo, dentro dos territórios da cidade. Leva também a ocupação do solo urbano e também negociação política com relação à utilização desse solo, que acaba gerando conflitos. Esse aspecto dessa política pública, por exemplo, que é a falta de regulação com relação ao uso da terra, gera consequências com relação à ocupação urbana e também gera, como consequência, um estigma para aquela área por não ser regulada. Então, a cidade começa a se relacionar com uma área não regulada, de forma a considerá-la como informal, e dessa forma, por considerá-la informal, muitas vezes a cidade acaba estigmatizando aquela área como uma área em que tudo é possível. Também aquela área se identifica... Literalmente tudo, né? E aquela área também
por ser rejeitada pela cidade, ela acaba se afirmando como uma área em que algumas práticas de economia informal podem ser possíveis. Agora, se a gente pensar bem, em toda cidade brasileira, mesmo nos bairros mais ricos, a gente vai ter sempre a presença de mercado informal. A gente pode pensar em 3 atores que vão estar sempre lá em qualquer bairro, mesmo Ipanema, o Leblon, no Rio de Janeiro, ou pensando até mesmo em Pajoçara, em Maceió, por exemplo, se a gente pensar um pouco mais além. As 3 pessoas são um ambulante, um flanelinha e um segurança, normalmente vigia noturno ali do comércio local. Esses 3 atores trabalham informalmente, então eles também têm uma atuação que, sob o ponto de vista, poderia agregar algum valor delitivo. Só que não. O valor delitivo na nossa sociedade está ligado normalmente a uma outra mercadoria. O valor delitivo mais violento, a violência está ligada a uma mercadoria que as pessoas criminalizam por algum motivo. E essa mercadoria, no caso, é a droga. Então, o motivo principal da violência, hoje em dia, identificado por parte da polícia, porque ainda há muita pesquisa a ser feita nessa área, seria a questão das drogas nas cidades brasileiras. E, para todos os efeitos, seria uma guerra já vencida, porque 70% dos homicídios seriam causados, em boa parte das cidades brasileiras, por envolvimento com o tráfico. Envolvimento, muitas vezes consumo, e não se sabe realmente o quantitativo disso, o quanto dessas pessoas, de fato, estão envolvidas ou não, porque não há investigação policial, que é uma segunda etapa, que é a inteligência policial, que não há. Então, você há um momento de repressão policial, e é uma repressão policial realmente muito efetiva, porque está matando muita gente, e tem um momento também de repressão na própria comunidade, em que a briga entre essas pessoas acaba gerando mortes. Então, a quantidade de gente que está morrendo por causa da questão das drogas no Brasil não compensa esse tipo de política. É uma política pública, por exemplo, que está sendo feita, e está sendo feita de forma completamente equivocada, porque ela está gerando mais mortes, 1 milhão de vezes mais mortes, do que o consumo por si só. A repressão, você diz? A repressão, que é a política pública da repressão. Olha só, eu vou para o intervalo, que eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, mas eu queria voltar um pouquinho nesse tema, né? Porque, de fato, a gente tem hoje a questão das drogas aí aparecendo de uma forma muito forte, causando a violência, mas, e talvez essa seja a essência da nossa discussão aqui hoje. Por que a droga, ela vem como uma solução, né? Para quem não tem dinheiro, que busca a droga ou por consumo, muitas vezes porque não vê saída na vida e para poder encontrar algum tipo de saída, de prazer, etc., busca a droga, ou porque busca essa droga para poder ter dinheiro, né, na comercialização. Será que essa batalha, você colocou, ela não pode ser vencida pela repressão, mas a gente vê muitas vezes a única alternativa que pessoas têm é partir para essa economia informal. Como vencer esse tipo de barreira, doutor? Coronel, como vencer esse tipo de barreira, de dar uma volta, né, dar uma volta, que eu digo, é virar o jogo dessa sociedade, para que as nossas crianças tenham escola, tendo escola, elas tenham oportunidade de trabalho, tendo oportunidade de trabalho, elas possam ganhar o seu dinheiro, elas possam se sentir bem e felizes, né, com uma autoestima positiva, sem necessariamente ter que recorrer a esse caminho. Eu não creio, não estou dizendo que é a sinalização que você fez, não. Eu não creio que o caminho seja a legalização de drogas. Eu creio que o caminho, que possa existir um outro caminho mais saudável e sustentável nesse nosso país, né? Mas eu vou para o intervalo e quero ouvir vocês aqui falando sobre isso. Vamos lá.